E agora nós estamos iniciando a nossa segunda live, que o tema é Desafios Pedagógicos em Tempos de Pandemia. E convidamos duas pessoas, né, que, de certa forma, representam em grande parte essa discussão sobre esses desafios pedagógicos. O professor João Macedo Coelho Filho, que é diretor da Faculdade de Medicina, que nós já agradecemos muito, né, por ele ter aceitado participar dessa live. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, tendo feito sua residência em Clínica Médica no Hospital Universitário Walter Cantillo, da Universidade Federal do Ceará. Ele fez o mestrado em Epidemiologia pela Universidade Federal de São Paulo, é especialista em geriatria pela Associação Médica Brasileira, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, é doutor em Farmacologia pela Universidade Federal do Ceará, é professor titular de Clínica Médica, Geriatria, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, é membro do Comitê Assessor da Área Técnica de Saúde do Idoso do Ministério da Saúde, no Brasil, é o primeiro editor-chefe de 2007 a 2011 da revista Geriatria e Gerontologia, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Tem atuação na área clínica, na pesquisa e no ensino em nível de graduação e pós-graduação, e é atualmente o diretor da Faculdade de Medicina. Ele vai iniciar essa nossa live, tá? E depois nós vamos passar a palavra para o professor doutor Luiz Fábio, que aí depois eu faço a apresentação do Luiz Fábio. Então, professor João Macedo, o senhor está com a palavra. Ok, professor César Barreira, em nome de quem eu gostaria de agradecer a todos aí do Colégio de Estudos Avançados, né? É uma honra muito grande estar hoje conversando com vocês e vou tentar aqui fazer a minha apresentação dentro do tempo que o professor César nos designou aí de 30 minutos, para depois a gente poder conversar e trocar ideias, tá ok? Então, vou carregar aqui a minha apresentação, só um momentinho. Ok, todos estão vendo? Estamos. Sim, professor João. Ok. Então, pessoal, vamos conversar um pouco sobre os desafios pedagógicos em tempos de pandemia. Né? Queria registrar que esse período tem sido um período de grande aprendizado para todos nós, que na Faculdade de Medicina tem sido um momento muito importante, não somente do ponto de vista pedagógico, mas também do ponto de vista do exercício da solidariedade para o enfrentamento da pandemia, visto que, como nós somos um curso da área da saúde, a gente acaba tendo que enfrentar de forma mais direta os desafios da pandemia sobre todos os aspectos médicos, de saúde, os aspectos éticos, os aspectos existenciais, etc. Né? Mas nessa minha apresentação eu vou me concentrar mais do ponto de vista dos aspectos pedagógicos e mais a título de reflexão sobre alguns aspectos conceituais, pegando aí as deixas, os ensinamentos da pandemia, do que propriamente me deter no que nós fizemos, na nossa experiência concreta durante esse período, do ponto de vista do currículo, da condição das atividades estritamente acadêmicas, ok? Bom, então, nossa apresentação, rapidamente, ela focalizará os seguintes tópicos. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre o percurso da pandemia nas universidades, as mudanças necessárias na educação, falar um pouco sobre a tecnologia digital na pandemia, falar sobre o que eu considero um grande desafio, ou talvez o desafio maior, que seria tentar introduzir uma nova cultura de ensino-aprendizagem na universidade. O outro desafio também é a questão dos objetivos de aprendizagem, eu vou falar um pouco sobre isso. E, por último, vamos fazer uma pergunta final, ok? Muito bem, então vamos conversar um pouco sobre o percurso da pandemia nas universidades, né? Eu dividi aqui em momentos, nós estamos percorrendo vários momentos ao longo dessa pandemia.
O primeiro momento diz respeito àquela fase em que recebemos a notícia da pandemia. Nossa geração nunca tinha enfrentado coisa parecida, então foi um momento de muita surpresa, muito medo, muitas incertezas. Na verdade, teve um impacto muito grande, né, de saída nas universidades. Foram 25 mil universidades fechadas em todo o mundo, por conta da pandemia. No Brasil, 127 universidades e 894 instituições de ensino superior, e 200 milhões de estudantes na educação superior ficaram temporariamente sem atividades presenciais, ok? Bom, então esse foi um momento, digamos, de choque, de grande apreensão, e em seguida nós tivemos a segunda fase de enfrentamento da pandemia, onde nós conseguimos identificar os principais desafios, e na universidade, sem dúvida nenhuma, o grande desafio foi tentar manter a mobilização da universidade, a universidade, na medida do possível, funcionante, né? E aí foi quando se fez, inclusive em âmbito internacional, uma opção pelo ensino remoto como uma saída para se manter as atividades acadêmicas, para se manter a interação com os estudantes, para manter a universidade viva e mobilizada. No segundo, depois que a gente opta pelo ensino remoto, a gente adentra um período de aprendizado dos métodos para o ensino remoto, um momento extremamente rico, né? E, finalmente, a condução propriamente das atividades remotas. Todo mundo teve aí que fazer suas improvisações, suas adaptações, suas adequações, enfrentando algumas dificuldades, outros já não tinham mais nenhuma dificuldade, porque já conduziam esse tipo de atividade há muito tempo, houve uma heterogeneidade muito grande em relação ao conhecimento sobre as tecnologias digitais entre os professores e mesmo, eu diria, entre os discentes. E na condução dessas atividades surgem novos desafios, como, por exemplo, a questão do acesso ao ensino virtual por parte dos estudantes, na medida em que identificamos que muitos estudantes não tinham sequer um smartphone, não tinha computador em casa, e muito menos um computador com acesso à internet. Isso acabou sendo um problema, mas houve respostas na tentativa de, se não superar, mas pelo menos minimizar esse problema. Esse aí ainda é um debate, a questão do acesso ao ensino virtual por parte dos estudantes num país desigual, num país extremamente heterogêneo como o nosso. Seguindo aí, nessa linha de tempo da pandemia, como eu falei, teve o primeiro momento, o segundo momento, nós estamos talvez agora no terceiro momento, que é um momento de mais adaptação à tecnologia digital. Estamos tentando em todo mundo concluir o calendário acadêmico, né? E em algumas instituições, notadamente nos cursos da área da saúde, nós estamos já vivendo esse momento agora de retomada das atividades práticas, com muito cuidado, com um número reduzido de alunos em cada sala, com todos os procedimentos de biossegurança, mas já estamos aqui no curso de medicina, por exemplo, com quase todos os semestres que têm atividades práticas clínicas, já com suas atividades já restabelecidas. Então, esse aqui é justamente o momento em que nos encontramos nessa fase da pandemia. Bom, se o que Nietzsche nos ensina de que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver, eu creio que a pandemia tem sido uma grande educadora para todos nós, à medida em que tem nos ensinado a ver, a descortinar as mudanças necessárias na educação. Mudanças essas que não são novidade, há muito tempo se percebe a necessidade de a gente ter um novo modelo, um novo projeto educacional, mas, por uma série de razões, essas mudanças ou
não foram efetivamente implementadas, ou vinham sendo implementadas de forma muito lenta, muitas vezes até não percebidas como extremamente necessárias por parte de alguns. A pandemia também trouxe outros debates sobre a ciência, o lugar da ciência, a importância da ciência, como se produz o conhecimento. Foi um momento muito rico. Acho que foi muito aproveitado, assim, dentro da universidade, essa questão, essa temática. Poderia ter sido mais, obviamente, mas eu acho que nos trouxe alguns ensinamentos sobre tudo isso, sobre o lugar da ciência, sobre a produção do conhecimento científico, e também sobre aspectos técnicos, né? As incertezas têm a ver com questões técnicas, mas também tem a ver com questões existenciais, etc. Então, aprendemos também a lidar um pouco com as incertezas, a ver de forma mais efetiva a presença das incertezas em nossas vidas, como lidar com as mesmas. Para uma geração que está acostumada a tudo acontecer de forma muito rápida, de forma muito certa, muito determinada, foi, na verdade, um desafio muito grande. Mas eu não vou me deter nessas questões aqui mais sobre a ciência, sobre as incertezas, e me deter fundamentalmente nas questões relativas às mudanças necessárias na educação, que, como eu falei, foram bem evidenciadas pela pandemia. Bom, e que mudanças necessárias na educação seriam essas, né? Antes de falar sobre especificamente as mudanças, vamos recorrer um pouco aqui ao Cortella, né? O Cortella, ele chama a atenção aqui para uma pergunta que muitos, até num tom saudosista, fazem, né? Alguns colegas docentes, né? Até num tom de reclamação, quando dizem que os alunos de hoje não são mais os mesmos, né? E aí nós podemos dizer, é claro que os alunos de hoje não são mais os mesmos, não há nenhuma dúvida, né, em relação a isso. Mas, mesmo assim, será que continuamos dando aula do mesmo jeito que dávamos há 10 ou 15 anos? Essa é uma pergunta importante. Eu poderia responder afirmativamente, eu acho que sim, a gente ainda dá muita aula dentro do padrão tradicional, né, sem dúvida nenhuma. Outra pergunta, será que se os alunos não são mais os mesmos, e se o mundo não é mais o mesmo, como é que a gente ainda está fazendo as coisas do mesmo modo, as atividades educacionais do mesmo modo? É outra pergunta importante, né? Então, dito isso, nós assinalaríamos que as principais mudanças necessárias na educação seria, primeiro, a gente discutir um pouco sobre o que é ensinar no século XXI. Como ensinar no século XXI com esses alunos diferentes, né? Com seus processos cognitivos bem diferentes dos processos cognitivos até de nós, como docentes de uma geração anterior. Qual seria, então, o papel do professor diante dessa nova geração de alunos, a postura do aluno? Podemos também falar um pouco sobre a questão da avaliação, o que nós deveremos avaliar, como seria a avaliação no século XXI? Será que aquele modelo de prova tradicional, do risca-risca, das opções, é um modelo suficiente, que dê conta de todas as dimensões que o aluno precisa abranger durante a sua formação? Outra questão também seria a nossa relação com o conhecimento, que eu já falava antes, adiantava antes, né? Como é que se produz o conhecimento, como é que nós buscamos o conhecimento, como é que nós analisamos esse conhecimento, como é que nós sintetizamos esse conhecimento, né? E, por último, certamente uma questão colocada, né, uma mudança necessária na educação para o século XXI, é a questão da inserção da tecnologia digital nos processos educacionais. E está aqui destacada essa questão, porque eu vou me deter fundamentalmente nessa apresentação a esse tópico. Ok? Bom, sem dúvida nenhuma também, a aplicação da tecnologia digital no ensino foi o grande legado da pandemia, ou um grande legado da pandemia, né?
todo mundo, todos os docentes, certamente, todas as escolas, todas as universidades, todos os institutos, tinham verdadeiramente algum plano de aplicação da tecnologia digital nos processos educacionais, né? Alguns já tinham feito essa tarefa, esse dever de casa, algumas universidades já tinham avançado bastante aqui no Brasil, mas em outras, a aplicação da tecnologia digital nos processos educacionais ainda era muito incipiente. Isso porque nós tínhamos alguns fatores que dificultavam essa aplicação da tecnologia digital, como a questão do treinamento dos docentes, dos próprios alunos, questão do acesso ao qual eu já me referi, questões de infraestrutura, resistência, né? Então, tudo isso vinha andando a passos muito lentos, essa é que é a verdade, nas nossas escolas, nas nossas universidades. A despeito de toda uma literatura já evidenciando os efeitos positivos da tecnologia digital nos processos educacionais, a despeito de experiências, inclusive experiências de longa data, peguemos aqui o exemplo da Stanford, lá eles têm ambientes virtuais de aprendizagem desde a década de 80. Né? Eles já utilizam, portanto, programas educacionais digitais desde essa época, né? E sem falar que as nossas próprias diretrizes curriculares, felizmente no Brasil, já sinalizam a tecnologia digital como um componente fundamental dos processos educacionais, tanto no ensino básico como no ensino superior. Tá? Então, o que a pandemia fez, pessoal, na verdade, foi acelerar esse processo de aplicação da tecnologia digital. Aqui na Faculdade de Medicina, logo que eu assumi a direção da faculdade em outubro, o nosso planejamento era de, em 4 anos, fazer com que todos os professores se aproximassem da tecnologia digital, realizassem alguma coisa, alguma atividade didática utilizando a tecnologia digital. Conseguimos isso em 3 meses. Então, eu acho que foi um grande legado, realmente, da pandemia, né? Então, hoje, todos os nossos professores já fazem alguma atividade por meio digital, alguns de modo excelente, até atuando já como docentes dessa área, outros iniciaram recentemente, mas, de qualquer maneira, quase todos, eu não diria aí, mais de 90% já manejando a tecnologia digital em suas atividades acadêmicas. Bom, mas nós temos que fazer uma reflexão, temos que colocar os pés no chão, fazer uma reflexão realística, de que o que nós estamos fazendo na pandemia, atualmente, em termos de ensino digital, essa não é uma realidade somente da UFC, é uma realidade, eu diria, de todo o Brasil, no ensino superior. Nesse momento agora, seria fundamentalmente ganhar a aproximação à tecnologia digital. É como se a tecnologia digital estivesse nos abraçando nesse momento, né? Nós estamos sendo abraçados, desculpe, somente, pela tecnologia digital, na medida em que nós estamos sendo agora apresentados, nós, quando eu falo, é a maioria dos professores, me desculpe aí os professores que já estão, como eu falei, muito avançados na utilização, já fazem há muito tempo, mas a maioria dos professores está se aproximando das plataformas digitais nesse momento, está conhecendo essas plataformas digitais, está, inclusive, se deslumbrando com todas as possibilidades na utilização dessas plataformas digitais, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje é muito mais ensino remoto do que propriamente educação à distância. Aliás, nós não estamos fazendo educação à distância, na medida em que a educação à distância é algo muito mais planejado, tem um planejamento prévio, tem toda uma estruturação institucional para conduzir essas atividades, coisa que ainda não foi possível ter em nossas universidades, ou pelo menos na nossa, né? Mas estamos fazendo o ensino remoto, que poderia, e Rhodes tem caracterizado isso como o ensino remoto, definido isso como ensino remoto emergencial,
que seria definido como uma mudança temporária, assinalemos esse termo aqui, temporário, na forma de oferecer conteúdos instrucionais, onde se migra para um meio alternativo, no caso, o meio não presencial, em face das circunstâncias de uma crise. Então, nós estamos aqui fazendo, atualmente, ensino remoto emergencial. Muito importante deixar isso claro, né? Portanto, precisamos avançar. Precisamos dar um passo adiante na utilização, na aplicação da tecnologia digital no nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, quais seriam os desafios? Ou, pegando aí a linguagem corteliana, né? O que precisamos dar à luz agora? O Mário Sérgio Cortella gosta muito dessa coisa de dar à luz, né? Então, mais adiante eu vou voltar a essa questão. O que precisamos dar à luz agora? Eu acho que o primeiro grande desafio seria transformar o que é temporário, por definição, ou seja, o ensino remoto emergencial, em algo perene. Eu acho que isso, eu acho que não tem dúvida sobre essa questão. Certamente o ensino digital vai ser incorporado definitivamente. Os professores que aprenderam a manejar determinadas plataformas não vão mais querer deixar de utilizá-las em suas atividades educacionais. Então, eu acho que a gente já conseguiu incorporar, sim, a tecnologia digital, alguns de forma mais intensa, outros de forma mais superficial, nos nossos processos de ensino-aprendizagem, né? E há até uma afirmação que tem sido aí quase consensual, de que o futuro, ou como queiram chamar, o novo normal da educação será híbrido, ou seja, um futuro com atividades sempre presenciais e atividades remotas conjuntamente acontecendo. Então, esse primeiro desafio, eu creio que já asseguramos, a gente, infelizmente, já conquistou forçosamente aí por conta das circunstâncias da pandemia. O segundo grande desafio, né, que eu diria que seria o maior, é fazer com que a incorporação da tecnologia digital seja feita na perspectiva de desenvolvimento de uma nova cultura de ensino-aprendizagem. A nova cultura de ensino-aprendizagem exigida pelo século XXI. Né? Então, eu acho que esse aqui é o grande desafio. Como que a tecnologia digital vai ser incorporada, acoplada ao desenvolvimento de uma nova cultura de ensino-aprendizagem. Porque se a gente não assegurar isso, nós faremos apenas uma mera transposição do que era já feito, ou seja, do tradicional, para o remoto, ou seja, uma transposição do presencial para o remoto, mas mantendo as mesmas práticas que precisavam ser revistas, que precisavam e que precisam ser atualizadas. Quando eu falo dessa transição necessária do tradicional para uma nova cultura de ensino-aprendizagem, eu estou falando a gente rever o papel do professor. O professor atuaria muito mais como mediador, muito mais como facilitador, né, do que como o condutor único das atividades do processo de ensino-aprendizagem. Estou falando da necessidade de termos exposições mais breves nas nossas aulas, enfatizar a leitura, a busca do conhecimento, a discussão, a síntese do conhecimento, trabalhar estratégias em que o aluno seja mais ativo, aí aqui emergem as metodologias ativas de ensino-aprendizagem, são fundamentais, existem várias delas, algumas já implantadas aqui na nossa faculdade. Dar ênfase ao pensamento crítico, criativo e inovador. Temos que aprender a cada vez mais a desenvolver isso entre os nossos estudantes, né? E desenvolver a cultura da busca ativa e orientada da informação. Bem, pessoal, todos esses elementos aqui são, na verdade, pressupostos da tecnologia digital. Ou seja, na tecnologia digital, no ensino remoto, na educação à distância, a gente tem como pressupostos justamente esses elementos aqui, ou seja, que o professor ele seja o mediador, que o aluno seja ativo, que ele vá atrás da informação, que ele sintetize essa informação, depois ele discuta com seus pares,
que ele faça uma avaliação crítica, né? Então, todos esses elementos, repito, constituem pressupostos do ensino à distância, do ensino utilizando a tecnologia digital. De modo que podemos afirmar que a tecnologia digital, por conta dessa convergência, né, do ponto de vista conceitual, será a grande mediadora para essa transição do nosso ensino tradicional para uma nova cultura de ensino-aprendizagem, sem dúvida nenhuma. Né? Daí a importância de a gente discutir mais sobre tecnologia digital, sobre o ensino digital, aprofundar mais o debate, inclusive teórico, conceitual, né, sobre essa questão. E aí, dentro desse aprofundamento teórico, conceitual, nós encontramos autores, né, o Juan Inácio Pozo, né, ele tem defendido, né, que a tecnologia digital, na verdade, é parte integrante de uma nova cultura da aprendizagem. Diz ele, as novas tecnologias da informação, em vez de nos escravizar e nos submeter às suas ocas rotinas, como supunham alguns negros presságios, e ainda acredita muita gente, multiplicam nossas possibilidades cognitivas e nos permitem o acesso a uma nova cultura da aprendizagem. Essas novas tecnologias não poderiam ser usadas, e menos ainda planejadas, se a mente humana não tivesse sido dotada com a inestimável ajuda da seleção natural de alguns processos de aprendizagem que permitem mobilizar, ativar nossos sistemas de memória com uma eficácia realmente extraordinária. Bom, dentro dessa linha teórica também temos outros autores, eu acho que vale a pena a gente aprofundar mais as leituras de George Siemens. O George Siemens ele tem trabalhado o conceito de conectivismo, definido como uma teoria de aprendizagem para a era digital. Eu acho que esse é um aspecto muito importante. Qual seria a teoria de aprendizagem para a era digital? Se a era digital, inevitavelmente, vai fazer parte dos processos de ensino-aprendizagem, a gente tem que trabalhar essa questão da teoria de aprendizagem dentro dessa dimensão digital, né? Então, seria uma teoria que serviria para explicar o efeito da tecnologia na maneira como vivemos, como nos comunicamos e como aprendemos. Diz mais ainda que a aprendizagem é um processo que ocorre dentro de uma ampla gama de ambientes. É por isso que o conhecimento pode residir fora do ser humano, né? Então, como essas possibilidades da tecnologia digital podem ser acopladas ao cérebro humano, às funções cognitivas humanas, no sentido de amplificar o nosso conhecimento, as nossas visões, as nossas ideias, as nossas visões do mundo e, consequentemente, trabalharmos na perspectiva de uma sociedade que supere os seus grandes desafios, né? Bom, devo lembrar também que na própria Base Nacional Comum Curricular, na BNCC, a cultura digital é um elemento destacado, ou seja, a cultura digital é uma nova competência que está colocada para todas as escolas, né? Então, felizmente, até em termos mais formais e oficiais, a gente já tem previsto aí a questão da inserção da cultura digital nos processos educacionais. Bom, mas uma outra questão que constitui um grande desafio, um outro grande desafio, seria justamente essa questão do que precisamos ensinar no século XXI. Né? E aqui me permitam eu contar uma história, eu já contei, essa história ficou muito legendária aí na década de 80, foi a época em que eu fiz o internato. E durante o internato de medicina, que é feito nos últimos 2 anos do curso médico, nós temos as visitas médicas, nós temos as sessões com os nossos preceptores, e em uma dessas sessões, o preceptor perguntou a uma colega nossa, por sinal, uma colega muito aplicada, ele fez a seguinte pergunta: você aí poderia falar 30 minutos sobre amildarona? Então,
falar sobre 30 minutos, falar durante 30 minutos sobre a amiodarona não é tarefa fácil nem para um especialista. A amiodarona, para quem não sabe, certamente vocês não sabem que não são da área de medicina, né? E eu devo dizer, a amiodarona é uma substância antiarrítmica, utilizada em determinados tipos de arritmia. É uma substância prescrita por especialistas, notadamente cardiologistas, e que você precisaria, como futuro médico, estudante de medicina e futuro médico, você precisaria, no máximo, saber que é um antiarrítmico, como deveria, em que situação deveria ser prescrita, a posologia e os principais efeitos adversos. Para você descrever tudo isso, você não demora, certamente, aí 2 minutos. No entanto, o professor gostaria que a aluna falasse nada mais, nada menos do que 30 minutos acerca da tal substância amiodarona. Né? Então, esse é um bom exemplo de como o nosso processo de ensino-aprendizagem ainda está eivado do conteudismo, do excesso de informação. Né? E aqui, me permita recorrer ao Harari, né, em seu 21 lições para o século XXI, quando ele diz que a última coisa que um professor precisa dar a seus alunos no século XXI é a informação. Eles já têm informação demais. Em vez disso, as pessoas precisam de capacidade para extrair um sentido da informação, perceber a diferença entre o que é importante e o que não é. E, acima de tudo, combinar os muitos fragmentos de informação num amplo quadro do mundo. Então, essa questão aí do que é importante, do que é essencial, é fundamental. Porque todo mundo diz, isso aqui é muito importante. Mas a pergunta seria, mas é essencial? Então, a nossa experiência agora na medicina foi muito reveladora dessa questão. Quando a gente encontrava, muitas vezes a gente encontrava um determinado colega com dificuldade em oferecer os seus conteúdos programáticos por meio remoto, e aí a gente ia ver por que era essa dificuldade, e, para nossa surpresa, em muitas situações era decorrente do excesso de conteúdo. Né? Ou seja, era muita informação, né? E ele estava tendo dificuldade de transpor aquela informação que ele dava de modo presencial para o meio digital, né? E aí, quando a gente perguntava, por que você não corta isso, não corta aquilo? Não, porque isso é muito importante. Mas era essencial, né? E para a gente saber se é essencial ou não, pessoal, é muito importante essa figura. Eu gosto muito dessa figura esquemática, né? Onde a gente mostra que o que é essencial, né, está no meio, no centro, e é o que nós devemos atingir, alcançar com o processo de ensino-aprendizagem. Mas aqui estamos representando, né, a quantidade de conteúdo pelo tamanho dos círculos. Mas observem que o que é essencial é bem menos do que é lindo, bonito e maravilhoso de se aprender. Tudo é importante, tudo é must, useful ou nice. Né? O nice é importante, mas não é essencial. E para aprender o nice, você vai ter que suar muito mais a sua camisa. Né? Então, o must é o essencial, é o que nós precisamos atingir, é o foco, é o alvo. E a boa notícia é que, normalmente, você pode, ao selecionar o essencial, diminuir muito os conteúdos programáticos em suas disciplinas, de seus cursos. Né? E aqui me permitam também, eu sei que estamos aqui conversando com docentes, todos sabem muito bem a questão, a importância dos objetivos de aprendizagem, mas me permitam aqui ressaltar a imprescindibilidade da definição dos objetivos de aprendizagem em qualquer processo de ensino-aprendizagem. Né? É uma questão muito óbvia, né? Mas que nós, costumeiramente, passamos por cima nos nossos processos de ensino-aprendizagem, nos nossos cursos, nas nossas disciplinas, nas nossas aulas. A questão da definição clara dos objetivos de aprendizagem.
Por quê? Porque o objetivo de aprendizagem é que descreve o que os estudantes precisam saber ou ser apto a fazer ao fim do curso, o que eles precisam saber ou não saber. Né? E esses objetivos de aprendizagem estão e devem ser colocados em função das diretrizes curriculares. Né? Então, eu diria que os objetivos de aprendizagem são a espinha dorsal de qualquer disciplina, porque nos permite definir as estratégias educacionais que serão utilizadas, nos permite definir os métodos de avaliação a serem utilizados, como eu vou fazer a avaliação, e nos permite avaliar a efetividade do curso, certo? Então, eu acho que o objetivo de aprendizagem é como uma questão de pesquisa. Se você não estabelece bem, a priori, antes de começar a pesquisa, qual é a sua questão-chave de pesquisa, você vai ter dificuldade de estabelecer os métodos, você vai ter dificuldade de estabelecer os desfechos e a forma de aferir esses desfechos, os desfechos de sua pesquisa. É a mesma coisa em relação aos objetivos de aprendizagem. Nessa pandemia, nós percebemos também que grande parte das dificuldades dos nossos docentes residia na pouca atenção que se dava aos objetivos de aprendizagem. Né? Todo mundo tinha lá seus objetivos de aprendizagem, em suas emendas, em seus planos de ensino, porém, poucos seguiam, ficavam atentos ao cumprimento desses objetivos de aprendizagem. E uma questão interessante dos objetivos de aprendizagem é que a definição cuidadosa dos mesmos e o segmento cuidadoso dos mesmos faz com que não nos desviemos dos quatro pilares da educação no século XXI, que seria aprender a conhecer, a fazer, a ser e a conviver. Veja aqui um exemplo. Nós lidamos com situações semelhantes. O que é que poderia ser transposto ou não para a metodologia virtual, para o meio virtual, para a aula remota, né? Então, vamos pegar aqui um objetivo de aprendizagem. Saber fazer a colocação de uma sonda nasoenteral num determinado paciente. Desculpe aí o exemplo bem técnico aqui da medicina, mas é só para ilustrar a importância do objetivo de aprendizagem. Né? E aí, quando você define esse objetivo de aprendizagem, você estabelece as competências do conhecer, do fazer, do ser e do conviver. Né? E para cada uma dessas competências, estabelece a estratégia por meio da qual você vai tentar atingir aquela competência. Então, você define se pode atingir por meio presencial ou virtual, se por meio presencial, virtual, presencial, virtual, presencial, virtual. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui seria esses dois pontos. Primeiro, que mesmo sendo um objetivo de aprendizagem bem prático mesmo, né, que exige habilidade, inclusive, motora, você pode parcialmente atingi-lo por meio virtual. Né? Parcialmente por meio virtual. E mesmo sendo um objetivo de aprendizagem bem pragmático, você incorpora nesse objetivo de aprendizagem não somente elementos do fazer, como o bom senso, né, poderia nos fazer pensar, né? Ou seja, a prática, a habilidade motora, mas outros elementos importantes do ser, do conviver. Né? Então, aqui só para ilustrar a importância de definição cuidadosa de cada objetivo de aprendizagem, certo? Porque eles, repito, nos permitem não sair das 4 competências necessárias, os 4 pilares necessários, e nos ajuda a resolver a questão do que pode ser virtual, do que pode ser presencial, do que precisa ser na enfermaria, mas do que pode ser cumprido em casa, né? Coisa que, no momento de definir o que podemos realizar por meio da tecnologia digital, vai ser absolutamente fundamental. Bom, então, para encerrar, finalmente, a grande pergunta. Retomando aqui
os nossos processos evolutivos da pandemia. O primeiro momento das incertezas, o segundo momento dos desafios, o terceiro momento eu já falei, da adaptação, a tentativa de conclusão do calendário, da retomada das aulas práticas em alguns cursos. E agora, daqui a pouco, alguns dizem que já estamos passando, já estamos atingindo essa fase, nós vamos chegar após pandemia, né? E nesse período de pós-pandemia, cabe aqui, mais uma vez, me permitam me referir ao Cortella, a reflexão de Cortella, quando diz que momentos graves são também momentos grávidos, ou seja, a possibilidade de dar à luz uma nova situação. Então, a pergunta seria: será que seremos capazes de aproveitar as oportunidades da pandemia para introduzir uma nova educação, ou estaremos, com o uso da tecnologia digital, apenas acrescentando novos meios ou um novo meio de dar as nossas aulas convencionais? Essa é a questão que a gente precisa discutir e podemos, no debate, conversar mais sobre isso, certo? Obviamente que, se quisermos trabalhar na perspectiva de introdução de um novo modelo educacional, de um novo padrão de educação inovadora, criativa, transformadora, isso vai requerer todo um esforço individual, coletivo, institucional. Isso não é a tarefa para nós, como docentes, individualmente, obviamente. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor João Macedo. Eu acho que você nos trouxe vários elementos que nos levam a uma grande reflexão, principalmente essa necessidade, né, que nós já estamos vivenciando de mudanças pedagógicas. Eu acho que, de certa forma, essa situação, né, que não natural, né, nos levou a ter uma reflexão profunda sobre as questões pedagógicas. E eu acho que é muito interessante toda uma discussão que você nos trouxe hoje para ver realmente quais são os ganhos, né? É claro que nós estamos tendo prejuízos, mas quais são os ganhos que nós poderíamos ter ou que podemos ter daqui para frente, usando, né, principalmente essa discussão que você nos trouxe, que é sobre o uso da tecnologia digital. Então, muito obrigado. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o professor Luiz Fábio, dizer que essa atividade, né, do Colégio de Estudos Avançados, né, denominado Grandes Temas Avançados, conta com a participação muito coletiva. Tá? É uma atividade muito coletiva com o doutor Álvaro Madeiro, né, que é o vice-diretor do colégio, com o Alexandre, que é o secretário, a Sônia, o Luiz Barros, né, que é um dos grandes colaboradores nosso, tá? A Irlena, tá? A Janaína. Então, nesse sentido, eu agradeço muito essa equipe todinho que, de certa forma, leva à frente essas atividades do Colégio de Estudos Avançados. Então, nós vamos agora passar para o professor Luiz Fábio a palavra. O professor Luiz Fábio Silva Paiva, professor da Universidade Federal do Ceará, é o vice-diretor do Centro de Humanidades, é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Ceará, mestre e doutorado em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará, professor adjunto 4 de Sociologia do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, lecionou no Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Amazonas, pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência, onde realiza estudos sobre efeitos sociais da violência em populações que vivem em territórios marginalizados, coordenou o projeto de pesquisa em segurança na fronteira sobre como os moradores de Tabatinga falam no perigo da violência na tríplice fronteira amazônica, Brasil, Colômbia e Peru. Atualmente coordena o projeto de pesquisa As Transformações Sociais do Crime em Fortaleza e o projeto de extensão, que é um dos grandes projetos do Laboratório, né, de Estudos da Violência, que é coordenado pelo professor Luiz Fábio, que é Traficando Saberes. É colaborador do Observatório da Violência de Gênero do Amazonas, né, no grupo de pesquisa Cidades, Políticas e Saberes na Amazônia.
é também colaborador do Fórum Popular de Segurança Pública do Estado do Ceará. E é ligado a essa atividade como vice-coordenador ou vice-diretor do Centro de Humanidades, é atualmente coordenador de programas acadêmicos do Centro de Humanidades da UFC. Professor Luiz Fábio, nós agradecemos muito você ter aceitado participar dessa atividade. A palavra é... Nossa, César, eu que agradeço de poder estar aqui com vocês. Para mim é uma grande honra, é muito bom ter essa partilha, ter esse momento da gente poder conversar sobre esses grandes temas e a gente ter essa possibilidade, né? Queria saudar o colégio, ao César, ao professor Álvaro, a toda a equipe, ao Alexandre, e é uma grande oportunidade estar aqui com o professor João Macedo, discutindo, né, conversando justamente, tendo essa possibilidade de trabalhar, né, de maneira interdisciplinar. Eu acho que esse é o grande realmente ganho, César, dessa atividade, a gente poder estar, né, trabalhando numa perspectiva interdisciplinar para pensar esses processos, para pensar esses fenômenos sociais que, de fato, são muito plurais, né, na maneira como eles, a partir da maneira como eles podem ser objeto de inúmeras reflexões das mais diversas áreas do conhecimento. Então, para mim, é uma honra, uma alegria muito grande, fiquei muito feliz com a fala do professor João Macedo. Vou tentar aqui problematizar também a partir de algumas questões mais específicas que a gente vivenciou no Centro de Humanidades, para justamente a partir delas poder fazer uma reflexão ou estender, né, essa conversa sobre os desafios, né, justamente essa dimensão do tema que foi proposto, que são os desafios pedagógicos nos tempos de pandemia. Então, uma primeira questão que, para a gente, no Centro de Humanidades, chamou muito a atenção, logo que a pandemia chegou, né, logo que a gente viu, o professor João Macedo disse uma coisa muito importante, foi a primeira vez que a nossa geração se viu diante de um desafio dessa magnitude. Né? A gente, para quem, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente viveu um período, né, de exatamente um pouco de, pelo menos em alguma dimensão no nosso país, tivemos as ditaduras militares, mas não tínhamos um evento, né, dessa magnitude que afetava o cotidiano, a ponto da gente não poder se locomover, né? Claro, tivemos eventos políticos, né, como a ditadura militar, mas a pandemia nos colocou diante de outros desafios. E o primeiro desafio, de fato, foi quando ela aconteceu, foi a possibilidade de olhar para a nossa sociedade e ver o quanto ela é desigual. Né? A pandemia, de fato, nos revelou, né, algumas das dimensões da desigualdade social brasileira, sobretudo na questão da distribuição e do acesso de tecnologia. Então, nós somos uma sociedade, é muito interessante, né? A juventude agora, a gente está passando por um processo de transformação na geração dos videogames. E esse processo é extremamente violento, né? Os novos videogames, PlayStation, Xbox, né, que fazem a alegria da juventude, eles vêm com um novo processador, com com armazenamento em SSD. Então, algo que levava um tempo de 10 segundos, né, num jogo para carregar, esses processadores vão fazer automaticamente. Eles vão eliminar todo o loading, todo o carregamento do jogo, né? Então é algo incrível, você vai ter uma nova relação com o videogame, né? Você não vai mais estar lá esperando o joguinho carregar, vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais fluida a experiência. Então isso é um avanço tecnológico extremamente importante. O próprio controle vem com novas possibilidades, ele tem muito mais capacidade de processar a informação e, consequentemente, ele pode oferecer
uma experiência tecnológica mais complexa do que os videogames dessa geração. Qual é o problema? Né? Isso é maravilhoso, claro que é maravilhoso, mas qual é o problema? Nos Estados Unidos, esse equipamento vai chegar por algo em torno de 400, 500 dólares. E cada jogo desse, isso só o aparelho, cada jogo desses vai custar algo em torno de 60 a 100 dólares. Quer dizer, está dentro ainda, é caro para eles, mas está dentro ainda da possibilidade de um trabalhador estadunidense, assalariado, né? No Brasil, esse equipamento vai chegar por algo em torno de 4.500 a 5.000 reais. Cada jogo desse aparelho vai custar em algo de 350 a 500 reais. Ele é completamente inacessível para uma boa parte de trabalhadores assalariados, até bem pagos, os padrões brasileiros. Né? Então, esta é a nossa sociedade. Esta sociedade, ela efetivamente não tem a infraestrutura de acesso à tecnologia que nós precisamos hoje. Então, esse foi um primeiro choque, né, de realidade. No nosso centro, como nós temos uma quantidade boa de estudantes, né, das camadas populares, a gente já teve esse primeiro impacto de observar, no primeiro diagnóstico que nós fizemos, que uma parte desses estudantes não teriam ali acesso a tecnologias que possibilitam o acesso com qualidade dos meios remotos. Então, nosso primeiro movimento realmente foi de parar para ver o que é isso. Como é que a gente poderia contornar isso? Porque uma outra coisa importante é que a universidade, ela, com a sua infraestrutura, possibilita que um aluno negro, um aluno pobre, que está na sua comunidade, que vive em condições residenciais muito problemáticas, ela permite que ele saia dessa situação e chegue até a universidade e desfrute da estrutura da universidade, com as suas bibliotecas e os seus laboratórios. Com a pandemia, não. Ele tem que ficar em casa, com todos os problemas da ordem doméstica, em função das suas condições sociais, com a qual ele tem que conviver e com a qual ele precisa agora participar dos processos educacionais da universidade. Então, o nosso primeiro desafio foi como é que nós podemos adaptar nossos processos educacionais e produzir um conhecimento de qualidade considerando a realidade social brasileira, considerando a realidade social dos nossos estudantes, que é uma realidade social marcada pelas desigualdades que efetivamente afetam o acesso à tecnologia, a uma tecnologia de qualidade. Isso é tão sério porque a gente fala dos alunos que efetivamente não têm boas condições sociais de renda, mas até mesmo o nosso corpo docente, né, num primeiro momento, quando a gente se viu diante dessas situações, os equipamentos, o tipo de internet que tem em casa, isso também teve um impacto nesse primeiro momento, né, as condições objetivas para se fazer esse ensino remoto. Então, para isso também, a nossa universidade, infelizmente, não estava preparada. Né? A gente não teve, assim, o próprio cenário político brasileiro, né? As próprias instâncias de poder de governo, elas também não se encontravam preparadas, tanto é que até agora nós temos muitas dificuldades em ter contrapartidas, né, para justamente adaptar os nossos processos. Então, isso foi uma segunda dificuldade, as próprias condições de trabalho. E aí, como o professor João Macedo também já explicou, há uma dificuldade do ponto de vista da própria formação. As universidades federais, elas têm um problema estrutural de formação do seu corpo docente, que, em sua grande maioria, não é preparado para dar aula. Qualquer tipo de aula. Eles, em geral, nosso professor é um pesquisador, que fez mestrado, doutorado,
ele nunca fez licenciatura, ele nunca participou de uma atividade educacional, ele efetivamente não sabe dar aula, ele foi para dentro de uma sala de aula para justamente transmitir conteúdo, coisa que ele muitas vezes não sabe com as ferramentas tradicionais fazer, e agora ele foi colocado diante de um outro desafio de passar conteúdo diante de com tecnologias que efetivamente ele também não estava preparado para usar. Então, isso foi um outro problema, né? A gente chamava muita atenção da necessidade desse processo formativo, e é um processo formativo que nós ainda vamos ter que enfrentar durante alguns anos, porque, de fato, a gente teve todo o processo de promoção do ensino na Universidade Federal, ele é constituído pela formação em pós-graduação. Então, eu posso chegar na universidade, fazer um concurso, efetivamente, apesar das dinâmicas do concurso, sem nunca ter tido uma experiência de magistério, né? Apenas com a pesquisa. Então, eu fiz uma pesquisa de mestrado, fiz uma pesquisa de doutorado, e o doutorado, muitas vezes, ele qualifica para esse processo. Só que a didática, ela é uma dimensão super importante. Então, o nosso desafio naquele momento era como nós lidamos com as condições objetivas que estão postas diante do problema e do agravamento da desigualdade social posta em jogo pela pandemia, e, ao mesmo tempo, enfrentamos as dificuldades, né, de processos didático-pedagógicos que o ensino remoto, ele, de fato, nos impõe. Eu concordo com a ideia de que a crise, ela é criativa, ela meio que nos forçou a criar as estratégias, mas ela também evidenciou um pouco a falta de planejamento estratégico, porque a gente não trabalhou com esse cenário na hora de construir, por exemplo, os nossos projetos políticos pedagógicos. Então, a gente, de fato, teve ali um momento que foi de muita dificuldade na construção desses processos. E aí, para enfrentar essas dificuldades, no Centro de Humanidades, a gente tentou criar uma experiência, né, pedagógica, que a gente chamou de... Deixa eu ver o que é isso. Que a gente chamou de ações político-pedagógicas do CH, né, Ser de Humanas na pandemia. Já todo mundo está vendo? Pronto. Sim, tudo ok. A gente vai para a tela da apresentação, né, a gente sempre fica um pouco agoniado. Até essa dinâmica, né, da relação com a sala virtual, né, a gente ainda precisa se adaptar. Tem uma das dificuldades, por exemplo, dos nossos professores, assim, quando os alunos ficam só a bolinha, né, eles de fato não estão ali interagindo, né, não fica a questão do rosto, da interação, fica só, até porque como a internet, ela tem uma qualidade muito baixa, ela não permite, né, que você fique com todos os vídeos ligados, né? Aqui a gente tem entre professores que tem uma qualidade melhor, e estamos conseguindo se ver, né, manter as nossas câmeras ligadas, mas isso era algo sempre muito problemático. Então, assim, eu não vou apresentar o documento, eu vou, assim, problematizar o documento. Então, a gente pensou quais são as estratégias que a gente vai criar, pensando, né, no que foi possibilitado pelo projeto político-pedagógico emergencial, pensado pela Prograde, mas o que é que a gente vai, considerando as especificidades dos cursos de humanas, criar para enfrentar esse momento, né? Aqui um pouco desse cenário que eu já falei, né? Um pouco do que foi esse documento, tá? E aí eu queria destacar esses 6 pontos, tá? Há uma questão que o ensino remoto, né, ele trouxe, que é a questão da adaptação. Era extremamente complicado para a gente pensar
este momento, o momento do ensino remoto, como se ele fosse um momento em que eu transporto a minha atividade regular para uma sala de aula virtual. E a partir daí, eu tento dar aula, né, fazer com que essa sala virtual substitua a sala física, né, não virtual. E aí eu tento transportar para essa sala virtual o mesmo modelo, né? Então, essa questão da adaptação, ela foi uma palavra-chave para a gente. Então, é um outro momento, é um momento que exige da gente outras estratégias e, consequentemente, a gente trabalhou muito, tentou se esforçar muito por fazer adaptações. Como é que a gente pode adaptar conteúdos para este formato, esse outro formato? Entendendo aí que a relação com esse formato, ela é dialógica, né? Eu também concordo que muitas coisas que a gente está aprendendo com esse novo formato, elas vão ter repercussão no futuro. Eu acho que o futuro ainda vai nos reservar um tempo, né, de trabalho presencial, mas, obviamente, desse momento, eles vão repercutir no futuro. Um segundo momento, que foi também de uma preocupação muito grande, né, nós estamos ali com cursos que trabalham as dimensões comportamentais, subjetivas, da ação, dos sujeitos, das convivialidades entre as pessoas, foi a dimensão do cuidado, né? Então, adaptação e cuidado. Por quê? Uma transformação da magnitude que a gente está vivendo agora, ela tem efeitos afetivos efeitos afetivos, efeitos comportamentais, efeitos materiais, né? Então, as pessoas se viram com a pandemia em uma situação extremamente difícil, né? O isolamento, o isolamento forçado, né? A perda de referências, as situações de adversidade econômica que passaram a povoar as famílias, porque efetivamente pessoas perderam fonte de renda, todas essas situações nos mobilizaram a pensar o cuidado. Então, nós estamos num momento que não é só da adaptação, né, do formato remoto, mas é também um momento de cuidado, porque as condições sociais da vida em sociedade, como nós a conhecemos, mudaram, elas se transformaram. Então, como as pessoas estão vivendo essa experiência, foi extremamente importante para a gente, no processo de diálogo com os professores, pensar isso para que a gente pudesse efetivamente estar pensando na adaptação desses conteúdos, tá? Um outro processo é o processo de desenvolvimento das atividades, porque você tem uma situação nova e o acompanhamento dessas atividades também está repleto de situações novas. Por exemplo, eu tenho uma disciplina quarta à tarde ou segunda pela manhã, e efetivamente a pessoa na segunda pela manhã está com uma série de obrigações domésticas que ela não tinha antes. Então, como é que eu faço esse acompanhamento? E por isso que a gente também se debruçou sobre essas dimensões. A quinta dimensão é de que esses conteúdos, eles precisam produzir aprendizado, e se eles precisam produzir aprendizados, eles precisam também serem avaliados, mas como é que essa avaliação pode acontecer também nesse período? E o sexto foi justamente aí uma situação mais burocrática mesmo, a de fechamento das disciplinas, de como é que os professores eles deveriam ter um cuidado especial com todo esse movimento criado no âmbito dos processos formativos que a gente queria desenvolver, e como é que eles efetivamente teriam que lidar, né, com esse momento, que era o momento onde eu tenho que fechar, tenho que concluir esse trabalho, tá? Então, esses foram 6 eixos
pelos quais a gente estruturou uma proposta, uma orientação geral no Centro de Humanidades para lidar com o nosso processo educacional nesse tempo de pandemia. Eu vou agora passar a falar sobre cada um desses momentos, tá bom? Quando a gente pensou, né, na questão da adaptação, olha, temos que adaptar esses conteúdos. Então, uma das questões que sempre chegava na coordenação pedagógica, vinha a pergunta, não vinha assim a pergunta, vai ter aula? E vai ter aula normal? Chegava assim, vai ter aula normal? Né? A aula vai ser normal? O que é isso normal? A primeira questão era problematizar esse normal. Né? Eu não gosto muito da ideia do novo normal. Eu acho que é outro. Né? É outra situação, é outro contexto. É uma situação, claro, que nova, né? Mas vai produzir uma relação, para mim, dialética, né? Entre esse momento, entre o que a gente viveu e o que a gente vai viver. Né? Então, a primeira coisa era trabalhar tanto com os estudantes quanto com os professores de que essas disciplinas, elas não seriam essa replicação. Assim, o ambiente virtual, ele não é o substituto do ambiente de sala de aula, ele é outra coisa. E se ele é outra coisa, ele precisa ser adaptado, ele é uma outra realidade, ele é uma que seja, eu não gosto de dizer nova realidade, porque essa realidade, ela na verdade sempre existiu, a gente passa muito tempo, a gente já está há muitos anos convivendo em ambientes virtuais. Né? A gente ainda tem um problema com isso. A cultura de interface virtual, ela ainda é problemática. A gente está sofrendo consequências terríveis nos processos eleitorais, nos processos de cancelamento, de julgamento, de tribunal, né, da internet. Então, a gente ainda não aprendeu a conviver nesses ambientes virtuais. A cultura de interface, ela ainda vai passar por muitas transformações, né? E uma delas, possivelmente, é como utilizá-las de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais construtiva. Eu acho que tudo isso ainda vai ter muitas e muitas implicações e a gente está aprendendo ainda. A gente ainda está, digamos assim, vendo o nascedouro de coisas que, para as próximas gerações, com certeza, coisas que serão muito, muito diferentes do que a gente está vivendo. Então, a adaptação nesse momento foi fundamental, né? E muita gente perguntava assim, olha, mas vai ter perda de qualidade em relação ao presencial? E sim, porque a gente ainda não sabe trabalhar com essas ferramentas. A gente está no processo de aprendizado. Com a outra ferramenta, a sala de aula, o quadro, né? A gente já trabalhava com isso há anos, né? Então, se a gente vai trabalhar com um ambiente diferente, vão haver perdas. E aí a gente precisa ser honesto com a comunidade, a gente precisa reconhecer que elas existirão, e que é um processo, tá? E como todo processo, nós vamos aprender com ele, né? Possivelmente, as próximas gerações vão ter saldos melhores, porque elas vão aprender com nossos erros, né? Elas vão ter acesso aos nossos acertos, elas vão ter acesso aos nossos diagnósticos, às nossas críticas, aos nossos textos sobre esse momento. Então, obviamente que a experiência delas será muito melhor do que foi a nossa experiência. E aí, obviamente, que o sucesso, né, desse tipo de adaptação depende muito do envolvimento, né? De fato, acontece a situação em que você não quer ir pronto e o mundo é do jeito que você quer, presencial, e você só trabalha presencial e só quer presencial. Pronto, se é assim, não dá, entendeu? Não vai fluir mesmo. É preciso um envolvimento. As transformações, elas acontecem na sociedade, elas vão enfrentar resistência, porque há um processo de acomodação e conservação da maneira como as coisas são, e, consequentemente, isto vai gerar o que a gente trabalha muito lá no Laboratório de Estudos da Violência, que é o conflito. Então, o conflito, ele é parte da vida social. Muita gente não sabe lidar com o conflito. Nós temos, inclusive, no campo administrativo, no campo político, no campo
do exercício, né, da burocracia, pessoas que têm muita dificuldade, não sabem ser contrariadas. E aí, pronto, vira um inferno, né? Porque a pessoa não assim, não sabe ter uma convivialidade republicana, democrática, em que o conflito faz parte da vida. Então, o conflito, como parte da vida, ele envolve, sim, processos de avanço e de resistência. E isso vai estruturando essa realidade, né? O que é que a gente trabalhou? De que esse conflito, ele parte dessa dinâmica e, consequentemente, vai depender muito do envolvimento e da nossa capacidade de superar o conflito para que os processos de adaptação, eles possam ser construídos, tá? Então, a gente procurou trabalhar, inclusive, que existiria um novo plano do curso, né? Era preciso pensar, olhar para aquele plano do seu plano de curso e dizer assim, olha, eu preciso aqui trabalhar nesse plano de curso esta nova realidade. Essa nova realidade, essas novas condições, elas precisam aparecer, elas precisam estar presentes nos planos de adaptação. Porque se elas não tiverem presentes no plano de adaptação, acabou aí, não tem como eu avançar. Né? Eu estou querendo, na verdade, conservar ou transpor o que não é possível. Tá? Então, e a gente tentou trabalhar também uma dimensão emocional, né, de que esse ambiente da disciplina, ele precisava ser acolhedor, ele precisava ter um respeito muito grande, tanto com a especificidade das turmas, quanto do próprio professor que está trabalhando, né, em uma sociedade atravessada pelos problemas sociais que constitui a vida no Brasil em tempos de pandemia. Bom? Eu já estou vendo aqui que eu estou com 30 minutos. Por favor, César, é isso. E eu vou tentar ser mais rápido, né? A dimensão do cuidado. Todo processo de transformação exige que a gente olhe para ele com muito carinho e com muito cuidado. Porque ele afeta a vida das pessoas. Ele afeta o emocional. Ele afeta as dimensões do comportamento e, consequentemente, isso tem um efeito social nas maneiras como a gente convive, como a gente exercita a nossa relação com o mundo. Então, era muito comum assim, eu vou estar doente, eu sou obrigada a assistir aula. Uma das coisas que o trabalho remoto nos possibilitava era justamente uma nova relação com o tempo. Eu agora não preciso mais estar ali naquele horário. Eu posso, a gente recomendou que todos os conteúdos fossem gravados e esses conteúdos podem ser acessados. Então, o tempo mudou. O tempo da educação mudou. A gente tentou trabalhar muito isso. A questão do tempo da educação, ele mudou. Ele é adaptável. Isso foi tão interessante, gente, que a gente teve um problema no curso de psicologia. A gente só se preocupou com a questão da evasão. Assim, os alunos não vão conseguir acompanhar, os alunos não vão conseguir acompanhar, os alunos não vão conseguir acompanhar. E aí, quando começou as matrículas para o trabalho, para as disciplinas remotas, tinha alunos se matriculando em 10 disciplinas. E os coordenadores se perguntando, mas como é isso? Não, professora, porque agora está ótimo, eu posso matricular numa disciplina que estava na grade no mesmo horário da outra. Você está entendendo? Eu tenho 2 disciplinas, mas eu posso assistir aqui essa aula de maneira síncrona, na hora que ela está acontecendo, mas eu posso assistir essa outra à tarde. E isso gerou, assim, inúmeras dores de cabeça, né? Porque assim, mas como assim, né? Como é que a gente lida com essa nova possibilidade? Então, era uma situação diferente, né? De ser obrigado a assistir aula. Então, a gente pensou isso, de que é possível de desenvolver atividades de estudo, e considerando essas dificuldades que foram impostas, mas também outras possibilidades que se abriram, né? E trabalhamos a ideia de que o acordo básico entre professores e estudantes precisaria passar por esse cuidado mútuo, uns com os outros, né? E sem esse entendimento, não havia realmente possibilidade de prosperar. Então, qual era o fundamento? Qual o básico nesse processo? A escuta. Era preciso que estudantes e professores conversassem,
que eles escutassem, que eles entendessem a dinâmica de cada um dentro desse processo de transformação, né? Muitos estudantes, eles não conseguiram adaptar ao meio remoto, né? E conviver com as rotinas de estudo e trabalho doméstico. Então, era preciso ouvir esse estudante e ouvir aquele que também, por outro lado, disse assim, não, agora eu tenho uma condição melhor para estudar. Eu quero agora fazer mais disciplinas, eu posso fazer mais disciplinas remotamente. Então, como é que eu lido com essas dimensões? Né? A gente teve que aprender, né? Sabendo que nossos estudantes pobres e negros, moradores das periferias das cidades da região metropolitana, né, tinham uma dificuldade muito maior, justamente em razão da desigualdade social e dos racismos e demais preconceitos que atravessam essa sociedade. O estudante que ficou no seu bairro, né, que tem uma série de problemas sociais ali, ele passou a estar muito mais vulnerável às dinâmicas sociais da desigualdade, do racismo no seu dia a dia, do que quando ele podia sair desse mundo e ir para a universidade, onde ele encontrava uma outra condição, né? Muitos dos nossos estudantes também são adultos, que retomaram o sonho do ensino superior, né? E sofreram com o impacto da pandemia na desarticulação do emprego e dos suportes para a família e o trabalho, né? Então, como é que a gente olha para essa pessoa, né? E aí, a partir desse cuidado, a gente pensou que o professor poderia pensar, né, essa dimensão de uma outra condição, de outras possibilidades pedagógicas, né? Todo o desenvolvimento das atividades, né, também precisou ser adaptado, né? Vai ter chamada. A gente observou, lendo todos os documentos de referência da pedagogia, da didática, de que o suporte, o tempo do trabalho remoto, ele é muito importante. Então, assim, aulas superiores, aulas, né, síncronas, por meio de salas virtuais superiores a 90 minutos, elas têm comprovadamente um baixo rendimento de aprendizagem. Então, a gente pediu muito, né, que os professores trabalhassem, usassem outros métodos, usassem possibilidades de gravação de vídeo dos conteúdos, que ficassem à disposição em espaços como Google Classroom, ou Siga, ou Solar, ao mesmo tempo, um fluxo de informação por fóruns, por outros meios, de que o momento, né, síncrono, virtual, ele pudesse acontecer dentro de um espaço de 90 minutos, para que houvesse um rendimento melhor possível da aprendizagem, né? Trabalhamos essa perspectiva de uma outra perspectiva de frequência, porque agora, com essas múltiplas possibilidades, né, de atividades online, gravação de áudios, entrega de portfólios, de vídeos, você muda, né, essa frequência, a questão do tempo, ela de fato mudou. Então, que os professores, nos seus processos de adaptação, considerassem esse elemento, né? Então, o que é um desafio, porque como é que você faz, né, esse acompanhamento por meio assíncrono? Então, foi fundamental todos os processos formativos que aconteceram, pelo próprio colégio, pelo EIDEA, pela Prograde, para que a gente tivesse assim, uma melhor compreensão das condições de trabalho remoto e, consequentemente, das maneiras como a gente poderia fazer esse acompanhamento, sobretudo, por meio assíncrono, né? Quando o estudante efetivamente não está ali. Né? Todo o referencial bibliográfico, adaptado também às condições de acesso, porque não haveria possibilidade de trânsito, né, para as bibliotecas, então isso também teve que ser considerado. Acho que dessa parte aqui eu vou um pouco mais rápido para concluir, né? Então, aqui é a mesma coisa, a questão do horário, então o acompanhamento, o uso das salas virtuais, nós não tivemos a possibilidade nas discussões com a Prograde, né, de trabalhar com multiplataformas, então, plataformas do Solar, do G Suite, de fato sendo oferecidas para que a gente pudesse aí ter
um melhor meio, um melhor formato, né, que atendesse às necessidades do professor e do seu grupo de estudantes. Então, todas essas ferramentas, potencializamento de ferramentas que a gente já usa. A gente usa o e-mail, a gente usa o SIGA, a gente já usa os fóruns, a gente já usa um grupo grande de aplicativos de mensagens com possibilidades pedagógicas que poderiam lhe comportar uma série de adequações. Então, como potencializar essas ferramentas que, na verdade, já fazem parte do nosso cotidiano? Isso também foi um desafio. Hoje a gente fala, né? Eu lembro muito da questão do e-mail, que a gente não consegue. Tem pessoas que têm uma resistência imensa, cria o fórum no grupo de WhatsApp, aí não quer discutir coisas no grupo do WhatsApp, só quer discutir no e-mail, porque é mais formal. E eu lembrava assim, muito nessa discussão assim, da época do ofício, né? Que a gente teve um professor nas ciências sociais que dizia assim, que não queria receber e-mails, não aceitava o e-mail, queria receber o ofício, né, na sala dele. E isso era muito engraçado. E agora a gente enfrentando essas discussões, quer dizer, o grupo de WhatsApp ele pode ser um mecanismo formal de transposição de conteúdos, de agendamentos. Essa é uma discussão, e por que não, né? Então, como potencializar essas ferramentas que já estavam à disposição, produzindo isso, soluções para esses diversos cenários. Era isso que a gente tentava estimular, né? Importante destacar que esse é um tempo de aprendizado, como eu falei, né? Muito do que a gente está vivendo agora será útil e para que a próxima geração ela tenha uma facilidade maior do que a que a gente está tendo com esse processo, né? Os processos de avaliação e fechamento da disciplina é uma discussão mais específica, né? Mas no sentido de que esta avaliação ela também não pode acontecer da mesma forma. O professor não pode pensar que vai ter ali a turma, né, à sua disposição dentro de uma sala controlada fisicamente por ele. Então, também esse processo ele precisa passar por uma transformação remota. A gente fez várias sugestões, como eu já estourei meu tempo em 10 minutos, eu não vou tratar aqui essa especificidade, né, mas também trabalhando a necessidade de adaptação dos nossos projetos político-pedagógicos, dos nossos próprios sistemas de avaliação, porque também é um elemento que a gente precisa trabalhar melhor em função das dinâmicas que o trabalho remoto nos impõe, né? E aí tem muita coisa, muitas discussões em torno do rigor acadêmico, que a gente concorda que ele tem que existir, ele tem que estar presente. Você não pode formar um médico, você não pode formar um sociólogo com imprecisões, né, com possibilidades das suas próprias capacidades, né, da sua própria potência, né, de profissional, mas a gente precisa realmente entender como fazer, né, essa avaliação, essa análise do processo de aprendizagem. E aí, esse modelo formal da prova, ele não tem condições de continuar existindo nesse processo. E o processo de fechamento de disciplina era justamente de como a gente está trabalhando um conteúdo de maneira assíncrona, com processos de avaliação adaptados, o próprio cuidado no momento de você oferecer possibilidades de recuperação, de avaliação para esses estudantes, considerando a sua diversidade, ele precisava ser considerado para que eu não tivesse ali o cometimento de injustiças, o professor, por exemplo, cobrando frequência nas aulas presenciais e uma prova com todo mundo presente, e isso já sendo transportado para uma nota e, consequentemente, influenciando no fechamento dessa disciplina. Esses foram movimentos que nós fizemos no CH para tentar, digamos assim, viver, né, sobreviver e passar por esse tempo de pandemia, por esse tempo de uma formação em um momento de pandemia, entendendo que a gente tem desafios que a gente não vai conseguir responder, coisas que a gente não conseguiu efetivamente fazer, e que a gente vai, obviamente,
por meio de um processo de aprendizagem e de crítica a esse momento, produzir outras teorias, produzir novas concepções pedagógicas que irão, obviamente, repercutir nos processos formativos que a gente vai deixar como legado para as próximas gerações. Então, é isso, pessoal. Obrigado. Então, obrigado, professor Luiz Fábio, pela sua fala. Eu acho que é muito esclarecedora, trazendo também vários aspectos que nós podemos nos reportar e juntar à fala do doutor João Macedo. Tá? Eu gostaria aqui simplesmente de destacar alguns pontos das falas de vocês dois, né, que me levaram assim, a alguma reflexão, e está aberta a possibilidade de serem feitas perguntas, né, por escrito, né, ou então, se vocês quiserem fazê-la oralmente. Tá? É interessante essa discussão que o professor João Macedo nos trouxe, né, dessas mudanças, né, que, de certa forma, já eram requeridas, né, já eram solicitadas, né, para que a gente mudasse um pouco a nossa forma de ser, né, em sala de aula. Eu estou me lembrando, eu sempre dou muito esse exemplo, há 20 anos atrás, quando o Ícaro, né, estava assumindo, né, a reitoria da universidade, com todo aquele ardor que ele estava recebendo, e nós, inclusive, assim, muito bem empenhados, né, naquela administração, e ele dizendo: César, vamos fazer um projeto, porque a gente, nós alunos, nós professores não estamos satisfeitos com os alunos e os alunos não estão satisfeitos com a gente. Então, nós vamos ter que revolucionar isso. E eu, nesse momento agora dessa pandemia, me levava muito a essas possibilidades dessas mudanças. E eu acho que o João Macedo foi muito feliz ressaltando dois aspectos. Um primeiro é o papel do professor. Eu acho que realmente esse papel de mediador, de facilitador, né, que eu acho que realmente deveria ser destacado, trabalhado cada vez mais. E o segundo aspecto também que eu destacaria na fala do professor João Macedo é a questão do aluno como ativo, né? Eu acho que isso também foi sempre uma reivindicação muito grande de nós, professores, e dos alunos, né, que reivindicam um lugar de mais ativo em sala de aula. O Luiz Fábio, eu acho que ele me levou a destacar alguns pontos. Eu gostaria de destacar três aspectos. O primeiro, que eu achei muito interessante na fala do Luiz Fábio, é essa palavra hoje, que é uma palavra muito moderna, que é a questão do cuidar, né? Eu acho que realmente a gente tem que cada vez mais estar preocupado com o aluno, né? Esse aluno que, de certa forma, aí entra o segundo aspecto já que da fala do Luiz Fábio, que é o de produzir aprendizagem. Então, essas duas situações, do cuidar e do produzir aprendizagem, eu acho que é fundamental em um projeto pedagógico. Eu acho que nós temos que saber para quem nós estamos falando, como é que está sendo o eco dessa nossa fala, né? Isso, inclusive, até entra muito na nossa maneira de escrever, né? A gente está escrevendo para quem? Né? E eu acho que, nesse sentido, é muito interessante essas duas falas, aí esses dois aspectos, aliás, que o professor Luiz Fábio destacou. E o terceiro são as adaptações que são necessárias. Eu acho que realmente a gente passa por um momento de uma adaptação e de retirar o máximo possível dessa situação. Eu estou dando um curso, né, como é o nome ainda, sobre coisas, aulas práticas de ensino, né? É muito interessante como, dentro dessa aula, a gente está trabalhando essa questão de retirar coisas positivas de um curso virtual. E realmente é impressionante, se a gente parar para refletir, essa discussão, com todos os aspectos negativos que possa trazer, né, a discussão de aulas, essas lives, que elas podem atingir um número imenso, né, de pessoas que, de certa forma, não seriam atingidas. Eu participei na semana passada dos 50 anos de pós-graduação da UNB, e é muito impressionante. No outro dia, pessoas do Rio Grande do Sul
me telefonavam dizendo: César, a sua fala ontem foi muito interessante. Pessoas que provavelmente em um seminário normal, realizando numa sala da UNB, não teria essa repercussão. Então, eu acho que é muito interessante essas duas falas para que a gente possa discutir realmente essas discussões, né, esses avanços que nós poderíamos ter hoje. Eu acho que aí entra as adaptações, né, necessárias, que o Luiz Fábio destacou muito. Eu acho que essas especificidades que passam na fala do professor João Macedo e passam nas palavras do professor Fábio, tá? Que é realmente assim, vamos ver, porque isso nós temos que ver, inclusive, a própria produção de conhecimento. Eu bato muito nessa tecla, né? As nossas produções de conhecimento são diferenciadas. E eu acho que aí é um lugar, né, onde o Colégio de Estudos Avançados, quando dá ênfase à questão da interdisciplinaridade, pode contribuir. Tá? Então, olha, vamos lá voltar a palavra para o professor João Macedo, para ele dizer algumas palavras de encerramento, e em seguida nós passamos para o professor Luiz Fábio. Professor João Macedo, você com a palavra. Ok, professor. Bem, de minha parte, bem, muito rico o debate. O Luiz Fábio colocou aí, fez uma síntese aí das dificuldades que nós, dirigentes, né, os gestores, enfrentaram. É bem isso mesmo que ele falou. 1001 dificuldades. Eu acho que, como foi muito bem colocado, realçou muito bem as nossas desigualdades. Na verdade, esse é o nosso um dos grandes desafios, talvez o desafio maior, né? Temos que ressaltar isso, que é o enfrentamento das desigualdades, né? Cada vez mais presentes e tem uma influência muito grande, né? Uma repercussão muito grande na forma como a gente ensina, como conduz nossas atividades, etc. Né? Mas, assim, eu acho que toda e qualquer dificuldade que nós enfrentamos foi circunstancial. Nós não estávamos preparados, veio de surpresa, a coisa bateu na nossa porta aí da noite para o dia, e eu acho que todos nós, a comunidade, tem que ter consciência dessas, né, dificuldades, dessas limitações. Eu acho assim que o ponto central é que o que nós fizemos ainda é muito incipiente em termos de utilização da tecnologia digital. O que eu falei na minha apresentação, que houve nesse primeiro momento, foi uma apresentação. Nós fomos apresentados à tecnologia digital. Muito bem, ó, aqui estamos, muito prazer e tal, mas a gente precisa agora construir uma relação com essa tecnologia digital. E eu acho que esse é o grande desafio do ponto de vista pedagógico. Como vamos fazer uso dessa tecnologia digital, já que foi uma visita que bateu na nossa porta, nós abrimos a porta, ela entrou na nossa casa e nós vamos ter que conviver com ela. Então, como é que vai se dar essa convivência? E aí eu acho que cria muitos cenários positivos. Em que pese aí a dificuldade de acesso dos alunos, que é real, mas eu acho que nós temos muitos mecanismos adaptativos a essas dificuldades, compensatórios dessas dificuldades. Né? E veja, olha, eu me recordo que quando eu era estudante, eu morava lá no Papicu, estudava aqui em Porangabuçu, e muitas vezes eu peguei o ônibus, né? Parangaba, Praia do Futuro. Não sei se vocês lembram, aí, quem é mais velho lembra desse ônibus. Parangaba, Praia do Futuro. Ele fazia Parangaba até a Praia do Futuro e passava na minha casa, lá no Papicu. E eu pegava o ônibus, Parangaba, Praia do Futuro, vinha de lá, do outro lado da cidade, aqui para Porangabuçu, para poder dar uma lida num livro que só tinha na biblioteca, e eu não tinha acesso a esse livro. Era um livro caro, os livros de medicina eram muito caros, etc, etc. Então, eu acho que a gente tem que cultivar essa cultura da solidariedade, do compartilhamento. Na casa dele não tem ambiente de estudo, mas ele tem muitos colegas que têm ambiente de estudo em suas casas legais. Né? Eu tenho um filho que é estudante de medicina e várias vezes colegas dele foram à minha casa, à nossa casa, para poder estudar. E nós recebemos de muito bom grado. Né? Então, só para dar esse exemplo de solidariedade. Na comunidade lá tem outras pessoas que certamente podem ter um computador com
uma internet melhor. Nós não fazíamos isso, nós não íamos lá na biblioteca municipal, ali ao lado do... Quantas vezes eu não fui lá, porque eu não tinha em casa enciclopédia Barça e Delta La Rose. E a gente tinha que fazer as nossas tarefas, os deveres de casa na escola com essas enciclopédias. Então, tinha aquela não sei o que, Júnior, né? Júnior, como é que chama aí aquela Júnior, aquela outra enciclopédia, que era muito utilizada pelos estudantes. Era Delta La Rose, não sei o que, Júnior, e a Barça, né? E eu ia sozinho com 9 anos de idade. 9 anos de idade eu atravessava ali o centro da cidade e ia lá para aquela biblioteca pública Menezes Pimentel, ali ao lado do Dragão do Mar. Porque só lá tinha um acesso a essas enciclopédias que eu precisava para fazer minhas tarefas escolares. Então, assim, eu acho que a dificuldade existe, ela é real, ela é um desafio muito grande. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem sim condição de fazer mecanismos adaptativos a ela, de modo que essa dificuldade eu não percebo como um fator intransponível que limite, que venha a limitar a utilização da tecnologia, a aplicação da tecnologia digital em nosso ensino. Tá? Eu acho que é perfeitamente superável. A maior dificuldade é a gente cultivar essa nova cultura, desenvolver essa nova cultura que eu chamei aí, a nova cultura do ensino-aprendizagem. A gente mudar a nossa postura tradicional de professor, o aluno assumir também determinadas posturas, a postura ativa, de busca do conhecimento. Eu acho que isso aí é o mais difícil, né? Notadamente pelo fato que o professor Luiz Fábio falou, de forma muito pertinente, que os nossos docentes eles têm pouca formação pedagógica, essa é a verdade. Quando você pega uma área muito técnica, né, como a medicina e tal, aí é que as coisas se complicam mais, porque o pressuposto equivocado é de que um grande médico é automaticamente um grande professor, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o sujeito é aprovado no concurso para uma determinada disciplina porque é um grande médico, é um excelente cirurgião e tal, e se supõe que seja um grande professor, e não tem nenhuma relação, necessariamente, muitas vezes é um bom médico, um grande professor, mas não necessariamente o é. E aí, você convencer esse cidadão que muitas vezes já tem sua formação técnica consolidada, sua formação técnico-científica consolidada, a fazer com que ele entenda que ele precisa, né, ter determinada formação pedagógica, é muito complicado. Até porque ele entende que dedicar um tempo para melhorar suas habilidades, suas competências pedagógicas, é uma perda de tempo. Né? Ele acha que é questão sempre secundária. Isso é uma verdade. Né? Isso é um desafio muito grande, gente, fazer isso. Mas, por outro lado, pelo menos aqui no campo da educação médica, nós temos aí um movimento muito grande nacional e muitas escolas avançaram muito na incorporação de novas metodologias de ensino-aprendizagem na educação médica, e isso acaba sendo uma força indutora, né, para a gente avançar mais. E essa onda, é nessa onda que nós estamos tentando surfar, organizando nossos núcleos de educação médica, né, núcleo docente estruturante, etc., né, e criando permanentemente essa discussão de aspectos pedagógicos. E que eu vejo que, pelo menos aqui no nosso âmbito, aqui da Faculdade de Medicina, há uma efervescência muito grande. Se você fizesse assim, um levantamento das postagens nos grupos de WhatsApp durante esse período, levantamento das temáticas dessas postagens, eu diria que 90% diz respeito a questões pedagógicas. Isso é bom, isso é bom. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Há uma abertura para isso, por outro lado. Né? Talvez pelo fato, como disse muito bem o professor César, que há uma reclamação dual. De um lado, os professores dizem que os alunos, né, estão insatisfeitos com os alunos e os alunos estão muito insatisfeitos com os professores. Então, acho que talvez isso seja também um fator que motiva muito a gente tentar superar essa situação, né? Essa insatisfação de ambas as partes. Ok, professor César, muito obrigado.
Queria agradecer aqui, vou nominar aqui a Sônia, o Roberto Luceno, Roberto Araújo, a Maria Zé Fiz, Márcia Machado, Luiz Fábio, o próprio César e o Alexandre, né, por terem ficado até o final. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. É uma grande satisfação estar hoje trocando ideias e conversando com todos. Um abraço. Muito obrigado, professor João Macedo. Então, pronto, agora vamos passar rapidamente para o professor Luiz Fábio. Pronto. Então, mais agradecer, César, realmente. E eu acho que eu concordo, professor João Macedo. A gente está passando por um momento que é de aprendizado, né? E a gente vai ter que de fato, pensar essa dimensão de uma maneira relacional, porque é muito interessante. A questão do acesso à tecnologia, eu acho que ela ainda não tinha sido... eu acho que quando a gente falava de desigualdade social, a gente pensava em problemas sempre materiais, e a tecnologia era algo tão distante que ela nem entrava muitas vezes nas discussões que a gente fazia no Brasil sobre a temática. Então, esse tempo, ele é também um tempo de dizer assim, olha, esse mundo se transformou. E se esse mundo se transformou, eu preciso fazer com que essas transformações, elas de fato repercutam nos diversos grupos sociais, né? Então, eu acho que a gente vai ter mais um compromisso com isso, porque de fato, eu concordo, a força de vontade, ela é um elemento fundamental, certo? Mas como um crítico aos modelos liberais, eles não são o suficiente, ela não é suficiente, né, na perspectiva de organização de um Estado democrático de direito, né? Então, a gente precisa, sim, valorizar isso, incentivar que os estudantes tenham essas ações, mas a gente precisa de uma sociedade organizada, né? A gente precisa de uma sociedade que condições básicas elas sejam garantidas de maneira republicana e para todos. Eu acho que se a gente não conseguir aí, a gente ainda vai estar contando com a sorte. É quase como aquela coisa dos eventos olímpicos, que a gente fica se perguntando por que é que o Brasil não é uma grande potência olímpica, né? Toda a vida, assim. Mas todos os atletas brasileiros que chegaram lá têm uma história, assim, de desafios intransponíveis. O problema é que nos Estados Unidos, na China, na Rússia, na Alemanha, as grandes potências olímpicas garantem aquilo que o brasileiro fez suando muito para centenas de milhares de pessoas. Então, eu garanto já desde a escola uma formação atlética. E aí eu vou ter o cara que é muito bom dentro de um universo imenso de atletas que eu formei. Então, eu preciso ter isso. Eu sinto falta disso. Eu sinto falta de projetos, de fato, de multidão, né? Onde tecnologia, por exemplo, a gente está se debruçando agora sobre notebook. Qual era a nossa grande discussão, né? Tem que garantir notebook, tem que garantir um tablet, uma coisa. Quer dizer, a gente poderia não ter mais essa discussão. E aprendemos com esse momento. Eu concordo perfeitamente. É um momento de aprendizagem. Eu gosto, eu tenho essa perspectiva também. É um momento de aprendizagem. Hoje a gente já sabe que a gente vai ter que brigar para ter notebook, tablets, um bom equipamento para o nosso estudante. E garantir isso numa escala grande, para que ele tenha e pronto. Ali a gente vai ter uma ferramenta, né? Não vamos ter que estar ainda refazendo essas discussões. Eu acho que é um momento de muita aprendizagem. Então, é isso que eu acho que eu concordo, e acho que é um momento que a gente vai aprender com esses problemas e a gente tem que caminhar para resolvê-los. E numa escala em que a gente não precise mais estar disputando assim, coisas que, assim, a gente não pode estar nesse momento ainda falando de acesso à internet, nesse momento a gente está falando de acesso a um equipamento mínimo para fazer um trabalho decente. Então, eu espero que a gente avance realmente nisso, e também é muito legal, porque é um momento também que a gente, eu fico muito feliz da gente estar fazendo essa discussão pedagógica, né, didática, de dizer assim, o nosso professor, ele precisa entender que a relação com o outro é uma relação complexa, de que isto não é um exercício menor do que a sua pesquisa especializada, é um exercício fundamental, né, porque eu posso ser um excelente
eu posso ter um conteúdo excelente e não conseguir passar isso de uma maneira excelente, né? De fato, você ter uma situação até que é muito ruim. A gente passou por algumas situações, está tendo essas discussões. Por exemplo, a geração agora, essa nova geração, ela não aceita determinadas formas de abordagem que alguns que foram preservadas durante muitos anos, né? Então, assim, determinadas maneiras de fazer a própria aula já não eram comportadas, já não eram aceitas, já eram rejeitadas por essa geração. Então, isso é outra coisa que a gente está vivendo e eu acho bom. Eu acho que é isso. A gente, né, César sempre briga, a gente estuda o conflito, né, para não ter o conflito, mas a gente sabe que o conflito é algo positivo, porque ele vai nos permitir ter ferramentas de solução dos conflitos que a gente ainda não tem, porque nós não vivemos, ou eles foram, né, acomodados a situações, e agora a gente tem a pandemia, ela também pôde desnudar essas situações. Então, a gente vai tendo cada vez mais elementos para poder, inclusive, no futuro, não ter mais esse tipo de situação, não viver mais esse problema, não viver mais essa situação de conflito. Então, eu acho que, nesse sentido, eu também sou otimista, assim, de dizer assim, eu acho que o futuro nos reserva algo especial. Não sem dificuldade, né? Mas com algo que, com certeza, as próximas gerações vão ter elementos melhores do que os nossos para conviver, para justamente fazer isso, né? Trabalhar essa sintonia entre os modelos de formação, entre os projetos formativos e as tecnologias. De fato, não dá mais. Eu até brinco, né? Que eu nunca mais vou dar uma aula sem usar o Google Classroom, né? Teve até uma briga e tudo, mas eu gostei, me adaptei com aquilo ali. Boto tudo, faço como. E é muito interessante, porque você dá para usar como se fosse um Facebook, ele, né? Então, assim, eu que gosto de estar nas redes, estar no Facebook, agora eu uso da sala de aula e eu vou usar aquilo ali. Não tem mais como, vou estar usando, assim. Então, é isso. Obrigado, pessoal. Foi uma honra, professor João, você estar aqui com você. Obrigado, Alexandre. Obrigado, César, Sônia, professor Roberto, a Alcéia, a Márcia, a Sônia, todo mundo que ficou até aqui acompanhando a gente. Obrigado mesmo. Muito obrigado também, Luiz Fábio. Eu gostaria de deixar que a primeira live, né, que foi com o professor Soares e o professor Tanta, né, a gravação já está disponível, tá, no canal do CEA, UFC, no YouTube, tá? Então, nós vamos também preparar a mesma coisa da fala do professor João Macedo e do professor Luiz Fábio, e também vamos colocar também já nesse canal, tá? César, me permita só dizer uma coisa. Com quantos canais nós não vamos sair nesse período? Nós que não tínhamos canais, não ocupávamos nada, né? O YouTube. O YouTube ocupado com um monte de canal ruim, um monte de gente sem informação, falando que a Terra é plana, e às vezes a gente não tinha. E hoje a gente tem o canal do Leve, o canal do Céu, o canal da Medicina. Isso foi uma coisa bem importante. Isso mesmo. Ocupar. Pois, olha, muito obrigado, tá? Então, vamos repetir, vamos continuar nessa nossa batalha, né, por uma universidade séria, interdisciplinar, trazendo esses grandes diálogos, tá? Então, vamos continuar na nossa batalha. Muito obrigado, professor João Macedo, muito obrigado, professor Luiz Fábio, Sônia, Alexandre, tá? O Luiz Barros, tá? Então, uma boa noite a todos vocês. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.